tarde. Eu sou a doutora Josiane Paula Vascon, sou nutróloga, médica do esporte. Estamos juntos mais uma vez, como todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde, com o programa Boa Performance, nosso programa sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Você está nos acompanhando pelo canal 3 da NET, TV Grande ABC. Você nos acompanha também através das redes sociais, do Facebook, da TV Grande ABC e através do Instagram, ABC Repórter, e o meu Instagram, Josiane Vascon. Hoje nós vamos falar sobre um tema super atual, um tema importante, o que há de mais moderno na medicina. Nós vamos falar sobre genética. Para isso nós estamos recebendo o Thiago Sala. O Thiago Sala é nutricionista, ele é executivo de vendas do Centro de Genética e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o exame, os testes genéticos. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, doutora. Tudo bom? Boa tarde. É um prazer te receber aqui. Que bom que você aceitou esse convite. Vamos esclarecer um pouquinho sobre esse tema, né, dos exames genéticos. Acho que os exames genéticos, não sei se você concorda comigo, se popularizou muito, ficou muito falado na época da Angelina Jolie. Lembra quando isso aconteceu? Acho que 2013, mais ou menos, né? Sim. Na época que ela fez o teste genético dela e aí deu positivo, uma grande probabilidade dela ter câncer de mama. Aí ela fez a retirada das mamas, dos ovários. E aí começou a se falar, nossa, mas isso é tão agressivo, tão invasivo. Mas ao mesmo tempo as pessoas acharam interessante, né? Esse tipo de teste, poder fazer esse tipo de prevenção. Né? Sim, inclusive os exames voltados para a oncogenética, que foi o caso que a Angelina Jolie realizou, indicavam uma predisposição genética grande a partir dos genes avaliados no exame, que ela poderia desenvolver o câncer de mama e o câncer de ovário. Então, por isso que acabou se optando por essa mastectomia preventiva, mesmo antes, né, no caso dela desenvolver qualquer tipo de câncer. Como ela tinha aí uma predisposição, um risco genético de aproximadamente 80% para desenvolver o câncer de mama em algum momento da vida. Isso é muito interessante, a gente poder ter esse tipo de exame, esse tipo de resposta, porque realmente nós sabemos que a questão genética ela é muito importante na saúde, no desenvolvimento de doenças. Só que nós já sabemos também que a partir da medicina preventiva, da nutrição preventiva, nós podemos burlar essa genética para que a pessoa não desenvolva determinadas doenças. Mas nada mais seguro do que você saber a chance de desenvolver, a chance de ter algumas coisas. Fala um pouquinho para a gente, Thiago, a diferença de nutrigenética para nutrigenômica é a mesma coisa? Não, na verdade são coisas diferentes. Começando um pouco para dar um panorama geral, falando um pouco da medicina 4P. O que é a medicina 4P? Então, através dessas técnicas mais tecnológicas, como é o caso do exame genético, a gente se sustenta aí em 4 pilares, né? A prevenção, o preventivo, no caso, o preditivo. Então, ele é um exame que ele não é um diagnóstico, ele é uma predição de risco, tá? O participativo e o personalizado. Então, nada mais personalizado do que o DNA do próprio indivíduo, né? Então, é a forma que a gente tem aí de trazer para o paciente uma personalização ainda maior para as necessidades dele. Falando um pouco de nutrigenética e nutrigenômica, qual que é a diferença básica? A nutrigenética é a avaliação dos polimorfismos ou das variantes genéticas relacionadas à nutrição de alguma forma, então relacionado a risco para doenças, alterações metabólicas, metabolismo de vitaminas, produção de energia, enfim. E a nutrigenômica, o que é? É a forma que a gente vai modular a resposta a essas alterações que estão presentes no indivíduo. Então, é o exame nutrigenético que vai definir, vai delimitar o que nós devemos fazer de intervenção para esse indivíduo do ponto de vista nutrigenômico. Então, no que diz respeito à prescrição de suplementação específica, modulação de dieta, então essa é a diferença.
a nutrigenética é a análise do exame, das alterações genéticas, enquanto a nutrigenômica é o que nós vamos fazer com o paciente a partir do exame de nutrigenética. Perfeito. Então, não são só testes genéticos para câncer que existe, certo? Existem vários testes genéticos, então hoje os genes do ser humano já está aberto praticamente, né? Toda a genética do ser humano e muita coisa já pode ser determinada. Fala um pouquinho para a gente, Thiago, o que a gente pode ver? Você falou um pouquinho da questão alimentar, de suplementos, nós já sabemos a questão do câncer, né? Por conta da Angelina Jolie. Fala o que a gente pode analisar nesse tipo de exame genético. Os exames genéticos, eles podem trazer para a gente as informações relativas a risco para doenças oncológicas, né, os riscos de câncer. Tem a parte de genética diagnóstica para doenças congênitas e a gente tem a parte da medicina preditiva, que é o nosso foco aqui hoje, que é a parte da nutrigenética, a parte de risco cardiovascular, aptidão física do indivíduo. Então hoje a gente já consegue determinar qual é a predisposição genética do indivíduo a que tipo de exercício. Tá? Então, se está mais direcionado a um exercício de força ou a um exercício de resistência. Que bacana. A gente consegue predizer o risco do indivíduo para doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da diabetes do tipo 2, da hipercolesterolemia, do risco cardiovascular, tá? Então a gente consegue ter esses parâmetros hoje de avaliação. E isso muda completamente a vida de uma pessoa, né? A saúde, porque eu lá no meu consultório eu vejo muitos pacientes que vêm de longa data cuidando de sua saúde, passando por vários médicos, mudando, com diversas demandas. Às vezes a demanda realmente é uma performance num esporte, é uma composição corporal, é o próprio do emagrecimento, ou é aquela diabetes, aquela doença cardíaca mal controlada. E aí ele chega então na nutrição, na medicina preventiva, falando, por favor, eu preciso que você me ajude, porque eu já tentei tanta coisa e não dá certo. E aí quando a gente tem um exame desse em mãos, realmente nós temos uma série de caminhos já determinados que a gente pode percorrer para ajudar mais ainda esse paciente. Então quando eu tenho uma pessoa na minha frente que tem um teste genético, aí eu sei realmente como que eu vou agir, porque tem coisas, às vezes, básicas, como a gente estava conversando outro dia, né, Ti? Questão do metabolismo de cafeína, né? Tem gente que metaboliza cafeína super bem, então eu tomo um café e tá tudo certo. Agora, eu tenho pacientes, eu tenho colegas que tomam café e se sentem mal, tem taquicardia. Então, cada um tem um tipo de metabolismo diferente para alimentos diferentes. Então, ter um teste genético alimentar, ter um teste genético de atividade física, ter um teste genético por um risco cardiovascular, para às vezes que alguém já tem algum histórico, isso é muito importante, isso muda a vida da pessoa, muda a qualidade de vida, né? Com certeza, doutora. Muda bastante para o indivíduo, ele acaba se beneficiando, tanto o indivíduo que busca uma qualidade de vida, então o paciente que procura sem problemas de saúde, né, mais preocupado em ter uma longevidade, uma qualidade de vida melhor, o exame pode ajudar muito nisso, mas também aquele paciente que muitas vezes já passou por uma série de situações e não conseguiu encontrar aí, definir um melhor caminho para ele. Então, ele tem dificuldades para emagrecer, por exemplo, e isso pode estar relacionado a determinados fatores genéticos. Ele tem uma dificuldade com o metabolismo de vitaminas ou com o metabolismo de cafeína, por exemplo. E a gente pode, com o exame na mão, determinar, por exemplo, qual o melhor suplemento a ele consumir, modular a alimentação dele para que, enfim, ele tenha um resultado interessante, né, dentro desse contexto da alimentação. Então, modificar a dieta, modificar a forma de se alimentar. Então, por exemplo, indivíduo com alteração de um gene específico, BDNF, que está relacionado a hábito de petiscar. Então,
Então é um indivíduo que ele tem um costume de ficar mordiscando, mastigando. Eu preciso estar comendo alguma coisa o dia todo. Eu tenho muito paciente que me fala isso. Exatamente. E aí é um paciente, por exemplo, que ele pode não se beneficiar de um jejum, um protocolo de jejum intermitente, Perfeito. onde ele vai ficar muito tempo sem se alimentar. Geneticamente, ele não está predisposto a ficar muito tempo sem se alimentar. E aí a gente tem que modificar o planejamento desse indivíduo com base na necessidade dele. Então, serve tanto para o paciente saudável, que busca uma qualidade de vida, uma longevidade, quanto para o paciente que já possui alguma alteração, né, alguma doença, e que a gente possa modular da melhor forma possível essa alteração. Perfeito, eu acho isso muito legal, porque, então, uma vez que nós temos o teste genético em mãos, realmente direciona, né? Direciona o tratamento, que às vezes o paciente já está cansado realmente de tanta tentativa, e aí vai ter um direcionamento. Fala, olha, o seu perfil, a sua genética está me falando isso, a gente vai lá e acerta, né? Porque senão a gente fica na tentativa e erro. Então, vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos tentar, e às vezes o paciente já veio de tantas tentativas, já está tão abalado emocionalmente, né, de tentativa de emagrecer, como você falou na questão da obesidade. Então, tanto para a questão de uma medicina preventiva, de uma qualidade de vida, para sabermos o risco de desenvolver doenças, às vezes lá na frente, como para uma medicina de tratamento, curativa, entra esses testes genéticos para realmente poder nos direcionar e facilitar os cuidados com a saúde do paciente. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo, doutora. A gente consegue personalizar o tratamento desse paciente de uma forma muito mais assertiva para ele, tá? E a gente sai um pouco da tentativa e erro, com certeza. Muito bem. Ti, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos aqui hoje recebendo o Tiago, do Centro de Genomas, falando sobre testes genéticos, que é o que tem de mais moderno na medicina preventiva e curativa hoje em dia. Fica com a gente já volta. Na volta nós vamos falar sobre como é a coleta, vocês vão ver como que isso é fácil e o quanto isso já está acessível. Não saia daí. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do...
Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Estamos de volta com o programa Boa Performance. Você nos acompanha toda sexta-feira às 5 horas da tarde pela TV Grande ABC. Você pode assistir a reprise deste programa também pela NGT. E hoje nós estamos falando sobre medicina preventiva, sobre medicina curativa, sobre genética. Hoje o Tiago está aqui do Centro de Genomas. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho o que é esse teste genético, o que é a nutrigenética, quais são as vantagens, os benefícios, e realmente é um exame que nos deixa apaixonados, porque realmente pode mudar muito a vida, a saúde da pessoa, às vezes que já está há algum tempo cuidando de obesidade, com risco cardíaco, com risco de câncer, e ter realmente a sua genética aberta na mesa, na frente de um médico, para poder fazer acompanhamento da sua saúde, é o que a gente tem de mais moderno hoje em dia. Muita gente tem dúvida, né? Fala, imagina, teste genético não é para mim, é um exame muito caro. Os planos de saúde cobrem? Hoje os planos de saúde não cobrem os testes genéticos preditivos, então, como é o caso do teste de nutrigenética e de aptidão física, enfim, e alguns testes genéticos voltados para a parte oncológica têm cobertura da ANS, a depender do histórico clínico do paciente. Então, a depender do que ele apresenta de histórico familiar para alguns tipos de câncer, ou se ele já tem um câncer e ele precisa ser definido qual é o tipo de mutação. Nesse caso, os planos de saúde já cobrem, tá? No caso dos testes preditivos, infelizmente ainda não, doutora, mas a gente espera que em breve a gente consiga aí ter também esse benefício para conseguir disponibilizar isso para cada vez mais gente, né? Eu acredito que sim, viu? Porque nós estamos evoluindo, graças a Deus, na medicina, né? Cada vez nós temos mais ferramentas para trabalhar com os nossos pacientes. E o teste genético é o que a gente tem hoje em dia de mais moderno. Então, como toda novidade, como tudo que é moderno, demora um pouquinho para ser aceito, para ser amplamente divulgado, mas já é acessível, não é? A questão de pagamento, quanto custa em média um teste desse? Sim, ele já é muito mais acessível do que era há alguns anos atrás, né? Em comparação aí no começo da década passada, um exame desse tipo custava mais de R$10 mil, e hoje em dia nós temos aí exames mais completos por um valor médio de R$2.500 a R$3.000, né? E a gente tem já a possibilidade de fazer análises isoladas, perfis menores, como é o caso do perfil de risco para obesidade, que no Centro de Genomas nós chamamos de Corporé. Ele tem um custo médio aí de R$600. Nossa, que incrível! E isso é já muito mais acessível. Demais. Painéis de risco para intolerâncias à lactose e glúten também já tem um valor muito mais acessível, que gira em torno dos R$150 a R$300. Olha, que maravilha! E o paciente, ele consegue um parcelamento também, o que torna tudo muito mais acessível para ele. Então, hoje, no Centro de Genomas, o paciente pode parcelar os exames mais completos em até 10 vezes. Olá. E os exames, os perfis isolados em até 3 vezes. Tá? Então, torna muito mais acessível para o paciente esse tipo de teste genético preditivo, e com o adendo de que esse tipo de exame se faz uma única vez na vida, não precisa ser repetido. Genética não muda, né? Exatamente. É diferente dos exames de sangue. A cada 6 meses, 4, uma vez por ano, sei lá. A pessoa tem que estar repetindo para acompanhando. Genética não, você faz uma vez na vida, essa é a sua genética
e pronto. Então, você está me falando mais ou menos entre R$2.500, R$3.000, um perfil, um painel mais amplo de exames e que este valor dá para dividir em 10 vezes. Exatamente. Então, a gente vai falar uma média de, sei lá, R$250, R$300 por mês para a pessoa poder ter realmente uma ampla gama de resultados genéticos sobre praticamente todos os parâmetros de saúde. Exato. Aí esse inclui o quê? Fala pra gente, Ti. Esse exame, que é o painel 4P genômica, ele inclui nutrigenética. A nutrição, então, exatamente, parte da nutrição. Ele inclui a aptidão física do indivíduo. Tá? Ele inclui risco cardiovascular completo. Tá. Inclui genética da pele. Então, quem está aí mais ligado na questão estética, envelhecimento precoce, legal, quebra de colágeno, legal, é um exame bem bacana também. E para homens, esse painel inclui também a alopécia. Olha que então, ótimo. O risco da alopécia androgênica masculina também está incluso nesse painel. Então, ele é um painel bem amplo, onde o paciente vai ter todos esses parâmetros e vai fazer uma única vez na vida. Então, muito importante, muito interessante e um custo-benefício muito legal, né, doutora? Demais, né? Fez uma vez na vida, está resolvido. E aí você tem o seu exame na sua frente, com a sua genética lá, toda discriminada, falando sim, você tem risco, você tem este gene, e aí entra nós médicos sabendo, bom, este gene, esse tipo de mutação nesse gene, né, leva a esta característica e por conta disso eu vou tratar de tal e tal e tal maneira. Então a gente não fica na tentativa e erro, né? Porque não é, por exemplo, toda a obesidade ou toda a calvície, que é a alopécia, que a gente trata da mesma maneira. Existem características diferentes para tratar cada uma dessas condições clínicas. E aí, de acordo com o gene, com a mutação no gene que o teste genético traz para a gente, nós médicos, então, conduzimos o paciente de uma maneira diferente, não é? Exatamente. Se tratando, por exemplo, da questão da obesidade, nós temos aí possibilidades diferentes do indivíduo ter obesidade. Isso pode ser relacionado à sensação de fome e saciedade. Então, ele pode ter uma alteração genética relacionada à leptina, que é o hormônio da saciedade. Isso pode ser uma questão relacionada ao hábito de petiscar. Sim. Isso pode ser uma questão relacionada ao gene FTO, que é o gene chamado gene da obesidade. Então, a obesidade ela é multifatorial e do ponto de vista genético, ela também tem múltiplas possibilidades. Quando a gente consegue discernir qual é o tipo de obesidade, entre aspas, desse indivíduo, a gente consegue dar um melhor direcionamento do tratamento dele. Perfeito, porque aí eu vou saber se eu vou passar uma prescrição alimentar, uma orientação nutricional, um suplemento ou uma medicação quando necessário para tratar essa condição, que vai agir a nível de sistema nervoso central para tratar a questão de necessidade de estar comendo o tempo todo, se eu vou tratar a compulsão, se eu vou tratar a questão que você falou da fome e saciedade, muitas vezes a nível de intestino. Também. Então, né, cada medicação, cada suplemento para a obesidade age num local diferente do organismo. Exatamente. Né? E esses exames, eles precisam sempre de um pedido de um profissional médico ou nutricionista, é isso? Sim. Não adianta, por exemplo, o público que está assistindo, ligar lá no laboratório e falar assim, nossa, eu quero fazer. Ele precisa passar com um profissional para pedir. Exato. Nós entendemos que é necessário que o paciente procure um profissional habilitado a fazer o pedido do exame genético, porque é esse profissional que vai também fazer a modulação para esse indivíduo, né? Então, é necessário o pedido médico ou o pedido do nutricionista, no caso do exame nutrigenético, para que o paciente faça o exame. Até porque depende, após o resultado, é esse profissional devidamente habilitado que vai fazer todo o planejamento do indivíduo com base no exame. Perfeito. E a coleta é super simples, não é? Mostra pra gente, você trouxe um kit de coleta, não é? Sim. É salivar. Exatamente. Não é sanguíneo. A coleta é feita por saliva, tá? Então eu trouxe aqui um kit para mostrar. Esse kit é dessa forma que vai para o profissional, tá? E a coleta é feita com
este coletor aqui, tá? Que como vocês podem observar, ele tem um tubinho e um funil. Basicamente, o paciente encaixa o funil no tubo e despeja a sua saliva até atingir uma determinada quantidade necessária, tá? E super simples, super fácil. A única coisa que a gente solicita é 30 minutos de jejum. O paciente tem que estar em jejum absoluto e também não pode estar com nenhum cosmético na boca. Então, batom, brilho labial, é necessário fazer a retirada para depois fazer a coleta. Por isso que você não deixou eu coletar o meu aqui, né? Exatamente. A gente ia coletar para mostrar para o pessoal, mas não deu por causa do meu batom. É super simples, isso pode ser feito tanto lá no nosso consultório, que nós já trabalhamos juntos, né, Tim? Então eu peço esses exames para os meus pacientes, como isso pode ser feito o kit em casa também? O paciente pode coletar em casa, se ele quiser? Também pode, doutora, se for o caso. Por exemplo, o paciente passou com você e não está com o jejum, ou não vai poder tirar o batom, como é o caso hoje, pode entregar para o paciente esse kit, explicar para ele como se faz a coleta e a gente vai retirar na casa do paciente. Igual vocês fazem lá no consultório, né? Exatamente. É super simples, a maior parte das pessoas faz lá, não, eu quero fazer realmente, achei interessante, vai me ajudar no meu tratamento, no meu acompanhamento, já vamos fazer a coleta agora. Então os kits estão lá, durante a consulta mesmo, em algum momentinho se cumpriu realmente o tempo de jejum, a consulta demora 1 hora, então realmente meia hora de jejum vai ter, então já dá para fazer a coleta na hora, o laboratório passa lá no consultório retirar e aí o próprio laboratório entra em contato com o paciente para a questão do pagamento, não é isso? Exatamente. A questão do pagamento do exame, nós temos a possibilidade do paciente preencher um formulário que vai no kit para autorização de pagamento ou a gente entra em contato a partir dos dados do paciente. Então, tendo os dados, a gente entra em contato com o paciente para acertar a cobrança do exame. Legal, muito bom. Então, hoje nós recebemos Thiago Sala, do Centro de Genomas. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Dá vontade de ficar falando aqui horas e horas sobre genética, porque isso encanta a gente, não é? Isso é maravilhoso. Sim, é um exame muito legal, é mágico. É verdade. Né? E me agrada muito, eu que agradeço bastante o convite. Para poder falar de algo que é tão interessante, tão inovador na área da medicina. E deixo aberto para uma próxima conversa, para um próximo bate-papo. Claro, tá com certeza. Muito bom. Muito então, obrigada por vocês terem nos acompanhado. Quero que vocês entrem lá no meu Instagram, @JosianeVascon, pode deixar a dúvida que quiser lá, tem o número do WhatsApp, pode enviar dúvidas. E se você perdeu este programa, chegou agora no finalzinho, pode acompanhar através do YouTube, Doutora Josiane Vascon. O programa de hoje, todos os programas estão lá e até a próxima.